Influenciar sem usar os instrumentos da violência e do ódio. Esse é um privilégio que tem aqueles que abriram o seu coração para o amor, para o Evangelho de Cristo. O ser humano, por sua natureza social, está constantemente exercendo e recebendo influência. Todavia, a maneira como essa influência é exercida pode ser decisiva para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Enquanto muitos recorrem à força e ao ódio para impor ideias e comportamentos, a Bíblia ensina um caminho superior, a influência baseada no amor, na paz e na verdade. O exemplo de Jesus Cristo não tem igual, a maior influência da história. O Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo de influência sem violência. Durante seu ministério na terra, ele atraiu multidões, transformou vidas e revolucionou a maneira como as pessoas viam Deus e o próximo. Contudo, ele nunca usou a força para impor suas palavras. Seu poder estava no amor, na sabedoria e na verdade, no trato com as pessoas. Quando Pedro tentou defender Jesus com uma espada no momento da sua prisão, ele o repreendeu dizendo: "Mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão." Mateus 26:52. Essa atitude demonstra que o reino de Deus não se estabelece pela violência, mas pela mudança do coração. Diferente dos líderes humanos que buscam poder por meio da força, Jesus influenciava pelo serviço, pela humildade e pelo amor incondicional. A força da influência pelo bem é infinitamente maior. O apóstolo Paulo reforça essa ideia ao escrever: "Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Romanos capítulo 12, verso 21. Isso significa que a melhor forma de combater a injustiça não é com mais injustiça, mas com atitudes que refletem o caráter de Deus. Em um mundo onde o ódio muitas vezes é retribuído com ódio, aquele que age com amor e paciência se destaca e tem um impacto duradouro na vida das pessoas. Outro ensinamento bíblico essencial está no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus." Mateus capítulo 5 e o verso 9. Aqueles que promovem a paz e resolvem conflitos sem violência refletem a verdadeira essência do Evangelho. Essa influência pacífica pode ser vista em personagens bíblicos como José, por exemplo, Daniel, Estevão e muitos outros, que enfrentaram desafios sem recorrer à violência e, ainda assim, marcaram história com suas atitudes. A influência através do caráter e do exemplo não tem força maior. A verdadeira influência não está nas palavras vazias ou nas imposições de ideias, mas no exemplo de vida, como diz Provérbios 16 e o versículo 7. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, até os seus inimigos fazem as pazes com ele. É disso que se trata, não usar as armas da violência. Isso significa que uma vida justa e íntegra tem o poder de transformar até mesmo aqueles que inicialmente se opõem a nós. Foi o que aconteceu com José, que após ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, escolheu perdoá-los e os ajudou em tempos de fome. Sua influência não veio da vingança, mas do amor e da sabedoria que Deus lhe concedeu. Outro grande exemplo está em Daniel, que, mesmo vivendo sob domínio estrangeiro, nunca abriu mão de sua fé e princípios.
Sua integridade fez com que até mesmo reis pagãos reconhecessem a grandeza do Deus de Israel. Sua história prova que a influência verdadeira vem da fidelidade a Deus e do compromisso com a verdade. Como podemos influenciar sem violência? Essa é a pergunta, mas a palavra nos dá a resposta. Diante desses exemplos surge a pergunta: como podemos, na prática, influenciar o mundo sem recorrer à violência e ao ódio? Algumas atitudes são fundamentais. Por exemplo, agir com amor e respeito. Em Efésios 4:29, Paulo ensina: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. O modo como falamos e tratamos os outros pode ser um instrumento poderoso de influência positiva, de quebrantamento de coração, de mudança de olhares. Ser um exemplo de boas obras é fundamental. Veja o que diz Mateus 5,16. Jesus diz: assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O testemunho de vida é uma forma eficaz de influenciar sem precisar impor nada, absolutamente nada. Perdoar e não guardar rancor é uma arma forte, poderosa. Jesus ensinou a amar os inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5,44. O perdão é uma das formas mais revolucionárias da influência, pois quebra o ciclo do ódio e da vingança. Buscar sabedoria antes de agir é fundamental. Provérbios 15:1 ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Saber responder com sabedoria e calma pode evitar conflitos e ajudar a transformar corações, a modificar vidas, a estabelecer a unidade, a convivência harmoniosa. O mundo está cheio de exemplos de pessoas que tentaram influenciar pela força, pelo ódio, pela maldade, mas seus legados geralmente são marcados por destruição e sofrimento. A Bíblia nos ensina um caminho diferente. A influência que vem do amor, da paciência e da verdade. É esse o caminho que a palavra nos ensina. Jesus, José, Daniel e muitos outros mostraram que é possível transformar o mundo sem recorrer à violência, ao derramamento de sangue. Ao seguir esses princípios bíblicos, podemos ser agentes de paz e esperança, confiando que no tempo certo Deus recompensará aqueles que recolhem, ou seja, que escolhem fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Que possamos ser luz em meio às trevas e influenciar o mundo, não com ódio e violência, mas com o amor e a verdade de Deus, com o Evangelho de Cristo Jesus. Semear o bem, iremos colher bons frutos. Que essa palavra possa germinar na tua consciência, brotar e dar muitos frutos para a glória de Deus. A minha oração é que Deus te abençoe rica e abundantemente.